Vamos seguir aqui com mais um ilustre convidado. Quem vai falar agora é o gerente de políticas climáticas e econômicas na Presidência da República, Giancarlo Gama. Giancarlo é cientista político, formado pela USP, mestre em políticas públicas pela Escola do Governo da Universidade de Oxford, especialista em sistemas de transporte público e sustentabilidade urbana. Giancarlo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar os painelistas pela aula brilhante em nome da Aline. É sempre uma aula te ouvir, Aline. Enfim, muito honrado em estar aqui. Estou acompanhado da minha companheira Cris, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente lá do Conselhão, e eu estou coordenando a Comissão de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento Sustentável, também lá no Conselhão. Para quem não conhece, o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, esse nome grande, é um conselho de assessoramento direto à Presidência da República. Então, hoje o Conselhão ele é composto por cerca de 286 pessoas que assessoram e orientam políticas dentro da presidência nos mais variados tópicos. E eu e a Cris aí estamos muito encarregados de discutir as pautas de mudanças climáticas dentro desse conselhão. Então, falo aqui hoje em nome do secretário Olavo, que é o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, e da Raimunda, que é a secretária adjunta. Eu acho que a gente já passou com muita qualidade, de forma específica, sobre a ideia do painel, mas eu queria aqui talvez dar um zoom out, dar um passo atrás, que talvez é a contribuição que eu posso fazer para ligar os pontos aqui da nossa conversa. A crise climática, e de uma forma muito triste, a nossa sociedade não está reconhecendo a urgência que a crise climática impõe à nossa sociedade. Ela não é um problema que vai acontecer. A crise climática ela já é uma crise que está acontecendo. Nesse momento em que estamos conversando, existem pessoas morrendo por efeitos das mudanças climáticas. Nesse momento que nós estamos conversando, tem pessoas perdendo suas casas, tem pessoas perdendo seus entes queridos, tem pessoa sem água de qualidade para beber, tem pessoa em que a condição básica de vida dela não está sendo concretizada, potencializada não só pelas desigualdades sociais, mas também pelos efeitos das mudanças climáticas. Por que é importante a gente falar disso, dessa urgência? Num ano de COP, em que o Brasil vai sediar a COP, e o Brasil se posiciona de uma forma protagonista, de liderar a discussão global sobre o combate às mudanças climáticas, e também liderar a perspectiva da urgência, do lugar de urgência que nós precisamos colocar a luta pelo combate às mudanças climáticas. E aí toda essa dinâmica, essa discussão da economia circular cruza diretamente isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque, embora a crise climática esteja impactando todos nós, e vai impactar cada vez mais todos nós, ela não impacta da mesma forma todos nós. Ao mesmo tempo que ela também não é causada da mesma forma por todos nós. Então, tem um dado que eu sempre menciono, dentro da perspectiva de justiça climática, que eu acho que é uma perspectiva urgente, que nós precisamos debater dentro da discussão de combate às mudanças climáticas, é que os 10% mais ricos, eles emitem quase metade das emissões globais que causam os efeitos das mudanças climáticas. Enquanto os 10% mais pobres, eles emitem nem 1%. Então, dentro da nossa sociedade, a dinâmica da injustiça climática, na dinâmica da injustiça climática, a gente percebe que nem todas as pessoas contribuem para as mudanças climáticas da mesma forma. Então, a gente está falando aqui de gestão de resíduos, por exemplo. Os padrões de consumo dos 10% mais ricos no mundo e no Brasil são muito diferentes dos padrões de consumo dos 10% mais pobres. Em termos de utilização dos recursos naturais, em termos de produção de resíduos, em termos de triagem, em termos de tudo isso. Por que é importante a gente reconhecer isso? Para que a gente olhe para o nosso papel de uma perspectiva individual, de qual é a relevância que nós, enquanto indivíduos, temos para o combate às mudanças climáticas, mas entender que o nosso papel ele está inserido numa perspectiva coletiva, de que lugar social nós ocupamos e que responsabilidade nós ocupamos no combate às mudanças climáticas. Eu acho que isso é fundamental quando a gente está discutindo, essa nova economia que nós estamos nos propondo a ser enquanto país e enquanto mundo, uma economia
que repense a dinâmica de que forma que a gente se relaciona com o meio ambiente, com as pessoas, seja o setor privado, seja o governo. Então, essa é a primeira reflexão dentro da discussão de justiça climática que eu acho que é importante que a gente tenha em consideração. E aí eu queria trazer um pouco do trabalho do Conselhão, que tem discutido um pouco mais, então, não só as cadeias, né, restaurativas e toda a dinâmica que envolve o ESG, mas também os investimentos verdes, que é o painel que vai nos preceder aqui, que é o painel em seguida, né? Então, um dos projetos principais que a gente está discutindo dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico é o portfólio de investimentos verdes, né? Então, esse portfólio, junto com a ANIB, esse portfólio, ele tem mapeado todo o investimento verde que o Brasil tem feito. Então, seja com a ANIB, a Nova Indústria Brasil, que é uma iniciativa aí do MTIC, seja com a BIP, que é uma outra plataforma de investimento do Ministério da Fazenda, os projetos incentivados pelo PAC, os projetos incentivados pelo BNDES. Então, esse portfólio de investimentos, ele organiza todo o investimento verde que o Brasil está fazendo hoje, que chega a quase 430 bilhões entre investimentos privados e investimentos públicos, para essa nova economia verde, essa nova economia que o Brasil pode liderar de forma global. Então, nós, enquanto nação, nós temos um protagonismo não só na nossa matriz elétrica e energética, mas também com relação ao acesso aos recursos naturais e aos potenciais que essa nova economia pode inserir para as discussões econômicas, para a indústria e para toda a dinâmica da sociedade. Então, menciono isso para dizer que dentro do Conselho a gente está fazendo esse mapeamento desse portfólio de investimentos em parceria com a Open Society, a CEPOL, que é a agência da ONU para a América Latina, mas tudo isso dentro de uma perspectiva, e aí conectando com a primeira parte da minha fala e aqui encerro, com a justiça social. Não tem como a gente pensar no investimento verde, não tem como a gente repensar as cadeias produtivas sem a gente pensar qual é a condição de trabalho dos catadores, por exemplo, na ponta nas cidades. Não tem como a gente pensar na Global Climate Finance, não tem como a gente pensar no 1,3 trilhões que está sendo debatido para as negociações das finanças climáticas lá na COP, se a gente não pensar como esses recursos estão chegando para a população na ponta. E aí, para a discussão de Brasil, isso representa um desafio ainda maior, porque nós estamos falando de um país de dimensões continentais, mais de 5 mil municípios, em que mais de 90% desses municípios têm menos de 100 mil habitantes, e que não é, infelizmente, uma decisão da Presidência da República, por exemplo, que vai fazer com que o prefeito da cidade XPTO implemente uma ação específica. Então, a gente tem um desafio de governança climática muito complexo no Brasil. Então, por isso que em todas as falas que eu menciono muito do combate às mudanças climáticas no Brasil, nós precisamos discutir o globo, dar esse zoom o global, dar esse zoom out, mas enquanto a gente não focar no zoom in, no local, nas cidades, infelizmente a urgência que nós precisamos para o combate às mudanças climáticas não vai se concretizar. Se a gente não chegar nos municípios. Atuei muito tempo da minha trajetória política e profissional com municípios. Gente, a situação é desesperadora. A pauta das mudanças climáticas não é uma discussão dos municípios. A pauta das mudanças climáticas não está na ordem do dia. A pauta das mudanças climáticas e a urgência das mudanças climáticas não está incidindo sobre as formas com que os gestores públicos tomam decisão no nível local. Então, ao mesmo tempo que nós discutimos o global, o protagonismo que o Brasil tem que ter no global, a gente precisa ir para o local. E aí um dado que me desespera muito, né, é que todos os recursos de climate finance nas últimas negociações climáticas, quase 90% foram para mitigação. É fundamental que a gente fale de mitigação. Nós estamos tendo avanços substanciais no Brasil e no mundo com relação à mitigação, mas pouquíssimo desse recurso está indo para adaptação. E tem gente morrendo hoje por efeitos das mudanças climáticas. Então, acho que esse dado ele ajuda a gente a traduzir um pouco disso. Então, aqui, conclusivamente, só agradecer pelo convite, parabenizar pela organização do evento, parabenizar os painelistas. E, digo isso, puxando um pouco, conectando um pouco aqui com a fala da nossa colega Aline, que a gente coloque a atuação dos catadores, das pessoas que estão na ponta lidando com as mudanças climáticas, como destaque nas conversas que a gente está fazendo, mas que a gente leve a sério o trabalho dessas pessoas, que a gente invista recursos
que a gente invista o nosso potencial e não só destaque essas pessoas, mas que a gente pense na dinâmica das condições de trabalho dessas pessoas e de como do seu papel fundamental para o combate às mudanças climáticas. Muito obrigado, espero ter contribuído aqui para a discussão. Giancarlo, muito obrigada pela contribuição. Muito importante escutar.